Então, aqui de novo, estamos retomando o Aquário Talks, agora com a Juliana, que é a professora Flávia, do IFRS. Bem-vindas. Obrigada. E... Bom dia. Então, a gente vai falar um pouquinho, continuando nos eixos de educação, ciência, tecnologia e cultura, nesse bate-papo aqui, que a gente está chamando de Aquário Talks. Tudo começou quando eu estava na 4ª série e eu estudava numa escola estadual e a professora, ela propunha uma atividade extracurricular de clube de ciências. Então eu comecei a fazer clube de ciências e quando eu estava na 6ª série eu saí para apresentar um trabalho a nível estadual. Naquela época a gente não tinha computador, na verdade até tinha, meu pai trabalhava na IBM, mas não tinha o acesso à informação como se tem hoje. Então toda a informação que se buscava era através de livros que estavam nas bibliotecas ou através dos professores que passavam as informações para a gente. Foi aí que eu desenvolvi meu primeiro trabalho junto com 2 outras colegas, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Foi todo datilografado por mim. E aí a gente vê que mesmo no ensino fundamental as crianças conseguiam fazer isso. Claro, hoje já está bem mais difundido, que a gente está vendo agora na própria amostra aqui de Charqueadas, que as crianças estão apresentando seus trabalhos. Isso já se fazia em 1989, não revelando a minha idade. Então, ali, eu precisei pensar numa justificativa, o que era um problema, procurar um referencial teórico, tudo isso para a construção do trabalho. E, naquela época, ainda não tinha um Excel, né? Na verdade, a gente tinha o Lotus 123, que era uma ferramenta semelhante, mas a gente não tinha acesso ao computador dentro de casa, né? Os computadores eles eram em grandes empresas, tipo a AS400, computadores muito, muito grandes. Então, aquele ali é um gráfico feito pela gente, pintadinho, descrito todo à mão em papel milimetrado. E aí foi assim, através de uma professora, numa atividade extracurricular no ensino fundamental, que eu me apaixonei pela pesquisa sem saber que eu estava fazendo pesquisa, porque para mim eu ia lá para brincar com um tubo de ensaio. Aí o que eu fiz? Aí eu troquei de escola, então eu fui para uma escola que preparava para o vestibular na 8ª série, eu sou de Porto Alegre, e junto desde a infância, desde os meus 9 anos também, acho que 9 anos foi uma idade muito marcante, eu comecei a tocar a flauta, eu toco flauta transversa. E aí, como eu fui me preparar para o vestibular e eu toquei flauta a minha vida inteira, o clube de ciências acabou porque eu tinha mudado de escola, então eu decidi que eu ia fazer graduação em música. Então eu fiz o vestibular, em 94 eu entrei na graduação de música, fazendo bacharelado na URGS, onde eu fiz 3 anos de flauta transversa. Vegetariano, estudava alemão, já estudando alemão, porque todo estudante de música era vegetariano e estudava alemão, era algo que todo mundo fazia. Eu decidi que eu ia tentar ir para a Alemanha para continuar a estudar música, então eu consegui uma bolsa, né? Eu fazia aula no Goethe, e aí eu ia cuidar de 2 crianças metade de um turno e ia estudar alemão na outra metade e música também. O que aconteceu? Eu achava que eu não queria ser musicista o resto da minha vida, porque eu estava ficando muito entediada. E aí eu resolvi trocar de curso. Aí eu resolvi fazer engenharia. E aí eu prestei vestibular de novo. Aí eu passei, então fui para fazer engenharia de alimentos, também na mesma universidade. Só que aí a gente precisava trancar um curso para começar o outro. Então eu tranquei música e fiz engenharia. Aí eu me encontrei. Aí toda a minha agitação, ela voltou para dentro do laboratório, onde eu consegui trabalhar muito com biotecnologia. Eu fui bolsista do início da universidade até o final e também trabalhei na indústria em chão de fábrica. Me formei, não quis voltar para a música, porque a universidade pergunta se a gente quer voltar ou não quis. E aí eu fui para o chão de fábrica, eu queria conhecer qual era a realidade, então trabalhei como engenheira de processos alguns anos em indústria química. Fiquei entediada mais uma vez, porque era muito repetitivo, e aí eu resolvi fazer mestrado, né? Eu disse, vou voltar a estudar, porque o que eu gostava mesmo era estar dentro de um laboratório. Fiz, então, a prova para o mestrado,
na engenharia de alimentos e comecei a fazer o mestrado. Fiz o mestrado, então pesquisei muitas coisas diferentes, trabalhei muito com bioquímica. E aí eu voltei para a indústria. Então, na verdade, não exatamente para a indústria, eu trabalhei no Senai durante algum tempo e voltei para fazer doutorado, porque realmente, como dizia meu orientador de mestrado, meu negócio era academia e ele não entendia por que eu não acreditava nele. Voltei para fazer o doutorado e aí comecei a dar aula na Universidade Federal como professora substituta e acabei indo, em 2010, para o Instituto Federal. Aí, no Instituto Federal, eu entrei em 2010, que foi o ano que o Campus Osório ele foi estabelecido em Osório. Então, eu cheguei lá já para a construção do campus. E, em 2011, nós tivemos o nosso primeiro edital de pesquisa. Nesse edital de pesquisa, eu propus um projeto da minha cabeça, achando que era a melhor coisa do universo. Eu não dava aula para o ensino médio nessa época, eu comecei a dar aula para o ensino superior. E aí eu queria bolsista do ensino médio, então completamente na contramão. Só que eu não conhecia ninguém, acabei me inserindo, convidei 2 estudantes, que são aquelas 2 ali da foto, então a Morgana e a Luísa, que aceitaram o desafio. E aí o meu pró-reitor de pesquisa pediu que eu representasse a instituição, quando o projeto tinha 1 mês e meio, numa feira estadual da educação profissional. Aí eu disse, não tem condições, né? Só eu sei do projeto, os alunos nem sabem o que é. Não, mas a gente precisa de ti. A gente acabou indo por pressão. E eu tinha nenê pequeno e eu disse, mas eu só posso ficar meio turno. Era uma amostra que durava 3 turnos, mas a gente foi, fez a nossa função e voltei para casa. Deu 1 semana, uma colega me mandou um e-mail dizendo parabéns, um e-mail não, uma mensagem. Aí eu perguntei por quê? Vocês ficaram em 2º lugar na mostra. Eu disse, que mostra? Que vocês foram semana passada. Aí disse, que legal. Ela, eu tô com os presentes para vocês. Era uma cuia e uma máquina fotográfica para cada uma das estudantes. Achei super divertido. E aí deu mais umas 3 semanas, a secretária do secretário de Estado do Rio Grande do Sul me ligou perguntando por que eu não tinha inscrito os estudantes na Mostratec. Eu disse, o que é a Mostratec? Aí eu fiquei morrendo de vergonha porque ela estava na 26ª edição, eu era porto-alegrense, saía no jornal, na mídia, e eu não sabia o que era. Fiquei com medo, disse que eu não ia conseguir preencher o cadastro até às 8 da noite, isso era 5:50. E ela me deu um prazo até meia-noite, eu não consegui, precisava ter plano de pesquisa, resultado, resumo, era um negócio absurdo. O que eu fiz? Pedi mais tempo, inscrevi as estudantes e aí em 2011 foi a minha primeira participação da Mostratec como orientadora. Quando eu cheguei na Mostratec, eu disse, quero ir todo ano. E aí, desde então, eu desenvolvo o projeto de pesquisa com os alunos, só que hoje não sou eu que desenvolvo. Hoje eu oriento projetos de pesquisa, porque a partir dessa vivência com as feiras, eu vi que os projetos eles precisam ser desenvolvidos pelos estudantes e não projetos dos orientadores. Mas isso eu não sabia, eu aprendi visitando e participando. Então tá, bom dia, eu sou a Juliana, eu sou aluna do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, e eu estou atualmente no 4º ano do ensino médio integrado ao técnico em administração, que inclusive não tem nada a ver com a área que eu faço pesquisa, mas tudo bem. Eu já fiz projetos de pesquisa na área de ciências agrárias, engenharias, e atualmente estou fazendo pesquisa em ciências biológicas, o que claramente não tem nada a ver com administração. Mas tudo bem, lá no campus a gente só tem informática e administração, não tem nenhum curso voltado mais com biotecnologia ou química, então eu faço administração. E a gente veio aqui falar um pouquinho sobre a nossa participação em feiras de ciências. Então, eu normalmente participo dessas mostras também. O nosso campus tem a Moesp,
que é a do campus. Eu já participei também de salão do IFRS, a gente já participa desses eventos e também das feiras científicas assim maiores, a Mostratec, a Febrace. E aí, em 2017, eu ganhei o credenciamento para a Intel ISEF 2017. E depois eu ganhei, ano passado, o credenciamento para a Intel ISEF 2018 na Mostratec. E também fui finalista da Genius Olympiad, não sei falar, 2018. Então, essa basicamente eu faço técnica em administração desde 2015, que foi quando eu ingressei no Instituto Federal. E antes disso, eu só tinha contato com ensino fundamental básico. A gente não chegava a fazer pesquisa, mas a gente tinha uma amostra assim, no ensino fundamental, mas ela não chegava a ser assim, um projeto de pesquisa estruturado, que nem o que a senhora Flávia mostrou que ela teve no ensino fundamental. A gente tinha assim, um tema que a gente fazia uma pesquisa, mas era muito mais uma pesquisa teórica do que objetivo, metodologia, resultados. Era uma coisa mais assim, de pesquisar assim, no Google, o que isso significa. Isso, aí tu fazia um banner assim, que eu pegava os banners de lojas que eram usados, e aí eu usava o verso e colava um monte de coisa, porque eu não sabia que tinha como imprimir um banner. Aí isso eu aprendi no ensino médio. Então, a gente vai aprendendo aos poucos. E aí eu só vou falar brevemente dos projetos de pesquisa que eu fiz, porque a gente está aqui para falar de pesquisa, a gente está numa mostra de ciência e tecnologia, e eu gosto muito dos meus bebês, então dá vontade de falar deles o tempo todo. Aí, em 2015, eu cheguei no IF e eu queria muito fazer projeto. Eu não sabia o que era um projeto. A gente chega no ensino médio de uma escola fundamental e acaba que tem um baque muito grande, ainda mais no instituto, que tem, ensino, pesquisa e extensão, e tu não faz a mínima ideia do que isso significa. Aí tu aprende a ler edital, porque tu não sabe o que é um edital também, não sabe ler nada. E aí, em 2015, eu cheguei na professora Flávia e disse que eu queria ser bolsista dela, do projeto de extensão. Aí eu fui bolsista voluntária durante 2015. Eu tinha 14 anos. E aí a gente fazia um projeto de extensão rural. Então, a gente conversava com os agricultores e tentava ver quais eram os resíduos gerados ali na comunidade. E foi então que tudo começou e que eu quis entrar nessa área de reaproveitamento de resíduos, que eu gosto muito. E em 2016 eu fiz o meu primeiro projeto de pesquisa, porque em 2015 eu tive uma leve relance na pesquisa, mas é uma história complicada. E então, em 2016, eu tive meu primeiro projeto, que foi desenvolver um filme plástico biodegradável utilizando o resíduo agroindustrial do maracujá, que era a casca. E aí eu fiz esses plásticos e recipientes para acondicionamento de mudas. Aí, em 2017, eu fui para uma área diferente, eu fui mais para a parte da química mesmo, e fui trabalhar com a adsorção de corantes de efluentes têxteis. Então, meu objetivo nesse ano foi avaliar a adsorção desses corantes industriais têxteis usando os resíduos agroindustriais lá do litoral norte. Então, usei a casca do maracujá, a semente do maracujá e a palha do arroz. E ali tem um antes e depois, bem breve, assim, de como que eu queria que o efluente da indústria têxtil, logo depois do tingimento da roupa, ficasse transparente. Quase transparente. 97%. Então, esse ano, eu fui para a área das ciências biológicas e eu estou trabalhando com biotecnologia e estudando a produção de uma biomembrana através da síntese microbiana de celulose, usando o subproduto da macadâmia como substrato. E esse resíduo veio até a gente por um pedido mesmo. Então, esse projeto, na verdade, ele é em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, que é um professor que a gente conheceu nessas feiras de ciências. A senhora Flávia conheceu ele em um camp, o STEM Camp, da Embaixada dos Estados Unidos. E aí ele chegou na gente e falou: nossa, eu tenho um resíduo que a gente não usa aqui na região, quem sabe vocês fazem alguma coisa com ele. E aí eu quis desenvolver alguma coisa com isso e ter alguma ideia. E pode passar. Então, o que a gente queria assim, trazer com essa apresentação era para identificar esses problemas da sua realidade, no caso, coisas que
tu tem vontade de fazer e não fazer só por causa do teu orientador, seguir na linha de pesquisa do teu orientador. Assim, tu tem que ter essa vontade, identificar esses problemas, sejam eles ambientais, de saúde, ou, entre outros, de ciências humanas também. Desenvolver esses projetos de pesquisa para tentar solucionar esses problemas ou então testar as hipóteses que vocês criaram. E uma parte muito importante que a Mocitec está aqui promovendo é divulgar esses projetos na comunidade, porque muitas vezes a gente faz pesquisa, mas fica tão pouquinho, até para mostrar, fica muito no meio acadêmico e é muito importante mostrar um pouquinho, até para mostrar o que o Instituto Federal proporciona aos estudantes, aos professores, à comunidade, e mostrar que a gente está aqui também para tentar melhorar um pouquinho do mundo, né? Pode passar. Então é isso, obrigada. Esses são os nossos contatos. A gente pode falar um pouquinho mais sobre as nossas participações. Agora a gente vai. As perguntas agora. Então, muito bacana, adoro a história de vocês. Vou fazer umas perguntinhas agora, tá? Uma coisa que eu tenho pensado bastante. Queria que vocês dessem um recado, principalmente para o pessoal que está aqui da Mocitec. Tu é uma menina que desenvolve um projeto de pesquisa, já vários, né, juntamente com a professora Flávia. Qual o recado que tu teria para as meninas que estão desenvolvendo projetos, tanto na área de ciências exatas, humanas, engenharias, informática, biológicas? Qual o recado que tu teria para dar para essas meninas? Eu acho que a gente muitas vezes se sente desestimulada no início. O que eu mais vi, assim, era... Inclusive, quando eu fui, assim, quando eu descobri a pesquisa, foi por causa de um menino. Então, eu queria dizer para não desistir, que pode parecer muito difícil, que pode parecer muito impossível, desestimulador. Tem vários professores que, às vezes, acabam contribuindo para a gente não querer fazer esse tipo de coisa. Eu que sou mais, assim, das ciências exatas, biológicas, já tive muito desincentivo nesse sentido, mas eu acho que não tentar ficar cabisbaixa e mostrar que, na verdade, a gente tem tanto potencial quanto os meninos, que nós somos, sim, incríveis, maravilhosas, e que eles já tiveram muito tempo de protagonismo, então a gente tem que tentar tomar o nosso espaço e lutar para isso. Eu gosto muito dessa área de meninas nas ciências. Inclusive, estou desenvolvendo um projeto para divulgação de meninas cientistas. Ainda está no comecinho, mas quem sabe daqui a um tempo vocês ouvem falar disso. E eu acho que é muito importante também mostrar que a gente consegue fazer pesquisa, que a gente consegue estudar, que a gente consegue, sim, promover coisas que vão trazer benefícios para a sociedade. Porque, nossa, eu estava fazendo um trabalho esses dias, assim, de filosofia e depois de literatura. E aí, eram os autores, desde a literatura informativa até o pré-modernismo. E eu não fiz nenhum, dentro do meu trabalho, eu não citei nenhuma autora mulher. E isso é muito triste, porque certamente haviam exemplos disso, mas a gente não conhece esses exemplos. Eles são muitas vezes assim menosprezados e a gente muitas vezes não reflete sobre isso quando o professor está dando aula, que ele só passa slide de autor homem, ou artista homem, ou filósofo homem, ou, sabe, só cientista homem. O Pitágoras fez tal coisa, eu fui descobrir a minha primeira cientista mulher no ensino médio. Aí eu ouvi falar de Marie Curie, aí eu ouvi falar também de outras, sabe? A Hepácia, não me lembro. Sabe, tem muitas. Tem também a Ada. Então, assim, a gente vai aprendendo aos poucos. E foi com isso que eu tive interesse. Comprei até aquele livro, Meninas Cientistas, porque a gente não tem exemplo disso, sabe? Quando a gente está na sala de aula, sentado olhando para o professor da cadeira, da professora para a cadeira, assim, não tem exemplo disso. E isso também contribui para desestimular. Então, sejam os exemplos que vocês querem ter para o futuro, sabe? Para quando daqui, 30 anos, quando tiver outras meninas sentadas nas cadeiras, tiver as fotos de vocês no slide dos professores. E mostrar que a gente consegue, sim, fazer pesquisa, que a gente consegue fazer ciência e que isso não é coisa só para gênio ou só para homem. Certo, legal. Professora Flávia, qual é o segredo que tu faz para orientar os seus trabalhos? Porque é incrível, assim, todo ano a professora Flávia leva 2 trabalhos para a Intel ISEF.
Mas brincadeiras à parte, falando para os professores orientadores aqui da feira e outros que estão assistindo, qual é o caminho do professor orientador? Começar um trabalho, orientar? O que tu tem para compartilhar com esses professores? Na verdade, a gente acaba sendo muito mais aquele professor que vai orientar na forma de instigar o aluno e tentar fazer com que desabroche o que ele realmente quer fazer. Então, assim, como professor, eu tento dar um norte, principalmente para o aluno que chega, né? A primeira vez que ele quer trabalhar com pesquisa, eu tento dar um norte, ó. Tu pode trabalhar com isso. E geralmente ele segue aquilo que eu proponho, sempre tendo a sua criação em cima daquele problema. Então, eu tento, vamos trabalhar com uma coisa com aquilo. Ele não sabe com qual. Nossa região, ele já sabe que são resíduos e que dá para fazer alguma coisa com aquilo. Ele não sabe com qual ele vai trabalhar e nem o que dá para fazer. Então, eu tento deixar ele ter aquele momento dele criar para que ele seja protagonista, porque se ele não for, não vai dar certo. A chance de sucesso, ela vai ser muito pequena. Por quê? Porque ele não vai se sentir autor daquele trabalho e que deve ser dele. O trabalho precisa ser do aluno. Se ele não sentir que ele... Eu sempre uso o exemplo da flauta, né? Eu toco flauta, eu não penso o que é um dó, o que é um fá. Eu toco porque eu sei o que é um dó, o que é um fá. Eu respiro porque eu sei que eu respiro. Eu não preciso pensar, eu vou respirar. Então, agora eu vou puxar o ar pelo nariz ou pela boca. Não preciso. E o aluno tem que sentir que o trabalho é dele dessa forma, que está nele. Se ele conseguir sentir isso, ele vai ter sucesso. Eu não tenho dúvida disso. Agora, se ele não souber, se eu escrever o resultado para ele, se eu escrever o objetivo para ele, pronto. Aí a chance dele realmente crescer com aquele trabalho, se sentir parte do todo e se sentir protagonista da solução de um problema que ele trouxe ou que ele viu que a sociedade tem, a comunidade, ele não vai conseguir. Então é principalmente isso, eles têm que ser os protagonistas do próprio trabalho. É claro que a gente vai dizer se ele não está indo por um bom caminho. Muitas vezes eu vejo que eles estão errando, mas eu deixo. Né? Faz parte do processo. Então, às vezes, eles vêm com umas soluções absurdas. Eu deixo também. Claro, quando fica muito, muito absurdo, eu digo, não dá, que agora vamos mudar. Mas eu deixo um pouco, porque se eles errarem, eles vão aprender e eles não vão fazer de novo, ou eles vão ter mais cautela. A Juliana, ela tem uns exemplos muito interessantes na vida dela, né, durante os projetos. Então, ela chegava, às vezes, com umas frases assim, isso não existe. Eu disse, procurou errado, foi insuficiente, buscou pouco. Professora, porque eu nunca acredito neles, tá? Isso também. Então, eles vêm com eu vou pesquisar em cima, porque eu não acredito. E ela veio com uma informação e eu não acreditei nela. E ela tinha razão. Só que primeiro eu a desacreditei, achando que ela não tivesse procurado direito. Porque tem duas hipóteses, né? Ou ninguém fez e deu errado, não publicou. Mas o ninguém fez é muito mais difícil. Então, ela ter procurado de uma forma não suficiente é muito mais provável. Então, quando ela desenvolveu o plástico biodegradável do maracujá, ela disse, não tem nada. Eu disse, impossível. Impossível, por quê? Porque a gente sabia que a casca do maracujá tinha bastante pectina, era super propício para fazer um plástico. Então, tinham coisas óbvias no meio do caminho. E eu não acreditava que ninguém tinha feito. Então, isso eu acho que foi o mais interessante, né? Agora, ela veio com o novo projeto, ela disse assim, professora, eu quero fazer uma... Na verdade, ela não falou biomembrana. Celulose bacteriana. Eu digo, o quê? Como assim? Isso não existe. Não, mas que é isso? Isso não existe. Meu Deus, que é isso? Aí eu tinha lido, eu tinha lido um artigo, eu tinha lido não sei o que, daí eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Procurei tudo errado, não tem... Gente, o que eu tô fazendo? Nossa, eu saí assim, olha, muito triste comigo mesma. Mas aí ela me desacomodou. Eu disse, não, mas... Né? É o 4º ano que ela tá comigo. Ela não estaria trazendo uma coisa tão absurda.
Aí ela me desacomodou. Aí eu fui procurar. Na verdade, ela tinha traduzido do inglês, literal, e a gente não utiliza essa nomenclatura, na verdade, em português. Então, o que ela estava falando não estava errado, mas a maneira que ela estava falando era absurda. Entendeu? Então, mas aí eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, procurar e dizer, nossa, era isso. Não, sim, isso aí é possível. Então, mas isso acontece, né? Mas com certeza eles é que têm que fazer parte do processo. Bacana. E nas feiras? Vamos contar um pouquinho mais sobre as feiras. Vocês participaram bastante da Mostratec, da Febrace, da Intel ISF e da Genius, certo? Poderiam contar um pouquinho pra gente como é que foi cada experiência? Na verdade, a Sra. Flávia começou a Mostratec em 2011 e a Febrace em 2014. Eu entrei no Instituto em 2015, então ela já tinha essa coisa de feira, mas eu não sabia o que era, eu não sabia como funcionava, não sabia nem o que era um projeto, imagina uma feira. E aí, em 2015, eu participei da Moesp, que é a mostra do campus, com o meu projeto de extensão. Aí teve o credenciamento para a Mostratec e para a Febrace, e eu fiquei, nossa, o que é isso? Que legal! Nossa, eu vou pesquisar sobre isso. Aí eu comecei a descobrir um pouquinho mais sobre isso. E aí foi que eu descobri o que era a Intel ISF. E aí, sim, nossa, sonho da vida, né? Acho que todo mundo que sabe o que é o sonho da vida de um jovem cientista assim, de ensino médio. E aí, em 2016, eu fiz o meu primeiro projeto de pesquisa e escrevi por submissão direta na Mostratec. Aí foi aprovado, eu nunca vou esquecer o dia que ela veio em mim e falou assim, foi aprovado. Aí a gente se abraçou e ela que é mais baixa, ela é mais forte que eu, mas ela é mais baixinha. Ela começou, era de noite no campus, estava aquele frio, era tipo essa época, assim, estava muito frio, em Osório tem muito vento. E aí ela começou a me girar assim no ar, eu nunca vou esquecer desse momento, acho. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, era a primeira vez que eu estava fazendo alguma coisa do tipo, assim. Eu já tinha participado da Moesp e do SEMEC, sabe? Que são coisas mais do instituto, nunca tinha visto, assim, gente que não era do IFE, sabe? E aí foi em 2016 que eu participei da minha primeira Mostratec. Nossa, é a primeira vez que tu vai, assim... Sim, eu nunca tinha participado de uma feira, daí eu fui para a maior feira da América Latina, assim. Aí eu cheguei lá e, tipo, o pessoal da minha frente era da Holanda, sabe? Aí eu, nossa senhora, o que é isso, gente? Nem sabia que, assim... Aí eu fui descobrindo o que era a Mostratec, quais são os países que estavam lá, os projetos, as áreas, tudo, sabe? Porque quando a gente chega lá que a gente entende assim, a dimensão, sabe? Inclusive, a Moesp é bem menor do que a Mostratec, eu acho, né? E, nossa, aqui já dá para ter um bom parâmetro, sabe? Assim, do que é uma feira de ciências, do que é uma mostra, de como que a gente tem que valorizar os projetos e valorizar os alunos que se dispõem a fazer pesquisa no ensino médio. E aí, depois da Mostratec, a história com a Febrace também é bem engraçada, porque eu não ganhei credenciamento, não ganhei nada. E aí eu queria escrever o meu projeto, porque eu queria muito para a Febrace. E aí eu escrevi o projeto. Aí não foi selecionado. Aí, tipo, todo mundo tava... Nossa, ia um monte de projeto lá do campus, ia 4. E aí eu, não, mas eu tenho que ir, eu quero muito ir. Aí fui lá e pedi reavaliação do meu projeto. No último dia, era 6 de janeiro, e eu mandei o pedido de reavaliação. Eu chamei ela de noite e falei, não, mas eu quero muito mandar esse pedido. Aí faltava, tipo, 2 horas. Daí eu mandei um e-mail faltando meia hora. Daí essa parte também é bem interessante, porque eu tinha outros orientados e eles também não tinham sido selecionados. Os que foram selecionados foram por fora, por feiras afiliadas. E aí eu disse, eu não vou fazer nada, porque eu não posso pedir reavaliação de um e não pedir dos outros. Ou vai partir deles, porque de mim não vai partir, para ser justa com todos. Então, não falei nada para ninguém. E aí eles começaram, alguns, a me procurar. A Juliana foi uma delas, né? Então, bom, professora, posso mandar pedindo reavaliação? Pode. Escreve o texto, me manda, que eu leio, e aí vocês enviam para que eu também não enviasse. Tipo assim, eu já tinha ido, não queria que vissem lá meu nome, tipo, eu podia enviar. Só que daí como que eu vou enviar de um e não vou enviar de outro?
Aí a Juliana, foi um dia antes, né? No último dia, pediu, eu disse, tudo bem, escreve um texto e me manda. Ela mandou o texto, sei lá, 8 horas da noite, para eu ver o texto. Eu li o texto e enviei para ela. Dela, Sora, não sei se eu vou conseguir, eu tô na praia, a internet tá péssima. Aí eu disse, não, agora tu vai dar um jeito. Tipo, não, agora te vira. E aí ela enviou, né? O pedido dela de reavaliação estava realmente muito bom, estava de chorar. A gente acrescentou, acho que mais um detalhe, e ela enviou. E aí, no dia do meu aniversário, no dia 12 de janeiro, eu estava com os meus filhos comemorando, né? Nesses lugares, assim, de passar o dia inteiro. E aí eu abro o meu e-mail e o meu presente de aniversário foi a aprovação da Juliana na Febrace. Foi muito bacana, foi muito legal. Nesse dia eu tava em Atlântida Sul, que é a praia de Osório, e lá não tem internet, entendeu? Assim, é péssimo. Imagina, super lota aquelas praias no verão e nada funciona. E eu mandei, assim, faltando 30 minutos. E foi muito engraçado também no dia que a gente recebeu o resultado, porque eu saí para almoçar com meu pai, eu não levei o telefone. Tipo, vou almoçar com meu pai. E aí eu cheguei em casa, tinha 16 ligações da Flávia, desesperada para me contar a novidade. Tipo, 16, eu cheguei assim, nossa, alguém morreu? Não é possível, o que aconteceu nesse... Aí foi isso. Aí, nossa, tipo, eu tive muito menos tempo do que todo mundo que tinha sido do campus, porque eu fiquei sabendo 2 meses antes que eu ia ir. Aí, tipo, já tinham comprado passagem de todo mundo, já tinha pago o hotel de todo mundo, o pessoal já tinha escrito os artigos, já tava tudo pronto. Aí vai lá, a Juliana nas férias fazia tudo que o pessoal não... Tipo, porque eu fiquei sabendo bem em cima da hora. E aí foi quando eu fui, assim, pra Febrace. Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Foi muito legal, sim, nossa. E aí, quando tu chega lá, tu se deslumbra, assim. E o mais legal, assim, da Febrace, que eu achei, foi quando um professor da engenharia química, o professor Aldo, chegou em mim. Eu estava apresentando meu projeto para ele, e aí ele virou para mim, assim, ele ficou muito tempo no meu stand, ele virou para mim e falou assim, Juliana, tu quer conhecer meu laboratório? E eu fiquei, ai, meu Deus, é óbvio que eu quero conhecer o teu laboratório, não precisa convidar 2 vezes. E aí a gente foi na sexta-feira, que era o dia livre, a gente foi lá tanto para o Instituto de Alimentos, da Engenharia Química, a gente foi em vários laboratórios, assim, foi indescritível, nossa, foi ali que eu tive a certeza, sabe, do que eu queria fazer pro resto da vida. E aí na Febrace a gente ganhou, né, o credencial, tu também. E depois fomos para a ISEF em Los Angeles, depois... Aí eu comecei a fazer um outro projeto de pesquisa, aí eu fui para a Mostra Tech de novo, por submissão interna, submissão direta, né? E aí depois na Mostra que eu ganhei a 2ª credencial para a Intel ISEF 2018. E aí fiquei desde outubro do ano passado até maio me preparando em inglês, né? Bastante tempo, porque no outro ano foi de março para maio, né? E aí, nossa, foi a correria para fazer o visto, nossa, e aí esse ano ano passado, né, já estava com o visto pronto e me foquei mais no projeto mesmo. E a gente foi para a Genius também, que é em Oswego, e a Genius também é muito legal, assim, diferente da ISEF, porque a ISEF é muito intensa no sentido assim da programação, tu tem muita palestra, tem muito evento, a integração com os outros estudantes, assim, tem muita coisa para fazer. Muito legal, assim, eu acho que dá para definir muito bem assim a vida antes e depois de ir para lá, porque teu horizonte muda completamente. E aí na Genius o legal também é que tu vivencia uma universidade americana, porque a gente ficou na SUNY Oswego, que é a Universidade Estadual de Nova York, e aí a gente ficou lá tipo no alojamento deles, a gente almoçava no refeitório deles. Tipo, tudo era lá. A gente conheceu os laboratórios, as bibliotecas, tudo, sabe? E é muito legal. Lá, assim, é bem frio também, assim, apesar de ter sido no verão, foi em junho que a gente foi para lá. E, nossa, assim, as pessoas são muito divertidas. Muito legal, muito legal. E o clima, assim, é muito bom. Tu conversa com as pessoas, assim. Eu conheci um menino que estava na minha frente que
ele falava, sei lá, 9 línguas, sabe? A gente vai conhecendo umas pessoas, assim, muito divertidas e revendo até, tipo, tinha feito uns amigos na ISEF e aí eu fui pra Dines, nem sabia que eles iam ir, cheguei lá, encontrei pessoal, sabe? Assim, é muito... A gente vai vendo que a gente faz realmente amizades, sabe? Pessoas que, assim, marcam a tua vida, que tu se sente membro, sabe? Como se fosse uma equipe mesmo. E isso é muito bonito, porque a gente mostra que dá para integrar, assim, cientistas de todo o Brasil, sabe? Adolescentes de todo o Brasil. Não sei se quer. Não, eu só ia dizer que participar de cada feira é diferente, né? Então, o que eu tento assim passar para os estudantes, que o mais importante que participar da feira é todo o projeto que eles fazem antes. Mas quando eles chegam, eles são credenciados por uma feira, não importa qual é a feira, seja a nossa lá, a Moesp, ou a do IFE, né, que é a maior, que ele reúne os 17 campos, ou a Mastratec, ou a Intel, ele vai ter que se dedicar, porque ele precisa, eu sempre digo, vocês não precisam ser os melhores da feira, mas vocês precisam ser os melhores de vocês mesmos. Então, eles precisam se apropriar do projeto, das etapas. Então, eu obrigo eles a me apresentar o banner, a treinar. Aí tem uns que não querem. Aí os que não querem, eu já sei, vai dar porcaria. Porque não adianta, se ele não expôs, se ele não estudou, não vai dar certo. Como é que ele vai apresentar o trabalho para uma outra pessoa? Seja uma pessoa da comunidade que está indo falar com ele, que precisa entender de uma forma bem simples o que ele fez. Seja um professor que já trabalha com aquilo. Então, eu converso muito com eles, até essa coisa eles precisam ser educados, né? Eles precisam ser cordiais. Então, às vezes o professor ou algum pesquisador conhece mais que eles, ou às vezes tem um outro caminho, e já aconteceu de aluno meu ser estúpido. Não, isso está errado. Eu disse, ai meu Deus, não diz que está errado, pelo amor de Deus. Guarda para ti, anota. Se estiver errado, depois tu verifica, faz um outro experimento. Então é todo um processo, assim, antes de ir para uma feira, que eles passam junto comigo, né? Isso é bem trabalhoso, né? Ir para a Intel é muito difícil. Então, é muito difícil, porque assim, até chegar na feira, na Mostratec, na Febrace, é ok. Mas depois que eles vão representar, porque daí eles não estão mais representando eles, a escola, o Estado, eles estão representando o Brasil, eles estão representando o Brasil através de uma delegação. Então, eu acho que a gente tenta trabalhar isso bastante. Acho que nunca é o suficiente, mas a gente sempre tenta fazer o melhor e, pelo menos assim, eles sempre saem bastante diferentes do que quando eles chegaram, né? Isso é muito gratificante. Eu acho que a gente, falando assim de feira, a gente vê quão divertido é, mas também tem que pensar assim, eu acho que a parte mais divertida de todas é eu fazer o projeto, sabe? Quando eu faço projeto em laboratório, então, quando eu tô lá, daí eu faço um negócio completamente errado, dá tudo errado, aí é muito desesperador, tu não sabe o que tu tá fazendo, e aí, nossa, eu acho que essa parte, tipo, ao mesmo tempo que é desesperadora, ela é muito divertida, porque ela te desafia a aprender o que tu tá fazendo errado e mudar, sabe? Porque isso que é nossa, eu acho que o quanto que eu já aprendi, assim, sabe, desenvolvendo os meus projetos de pesquisa de assuntos que eu não faria a mínima ideia se eu não fizesse pesquisa, sabe? E coisas até que aplica nas aulas do ensino médio, tipo, nossa, eu já estudei polímero lá no 2º ano, daí agora estou vendo química orgânica, e aí, nossa, tipo, eu já sei isso, sabe? Exatamente. Tu acaba se apropriando dos assuntos muito antes e se aprofundando nos assuntos de uma forma muito diferente do que quando tu está na sala de ensino médio. E eu acho que esse tipo de metodologia ativa, de o aluno participar, de o aluno ser protagonista, de o aluno, sei lá, pesar, nem que ele pese errado e pese, sei lá, 10 vezes a mesma coisa, ele fazer até aprender, ele entender o que ele está fazendo. Porque muitas vezes, quando a gente está no ensino médio, assim, a gente está na aula, tudo parece muito abstrato. Então, ter o projeto de pesquisa para trazer um pouco da prática, isso é muito, muito bom, assim. Aplicar até os conceitos, assim, de filosofia, tipo, se for um projeto de ciências humanas. Ai, nossa, eu vi, tal professor falou de tal coisa, e aí tu tá estudando o teu objeto de pesquisa, e aí tu vê que aquele conceito que o professor falou, sei lá, no teu 1º ano do ensino médio,
super se aplica, sabe? E acho que isso é muito, muito gratificante. Tu entender, tu associar, tu ver as coisas assim, como se tu tivesse feito, sabe? Acho que isso não tem mais sensação assim, de orgulho, de felicidade mesmo. Demais, gente. A história de vocês é muito inspiradora. E acho que eu teria muita coisa para conversar com vocês. Vocês são demais, assim. Mas eu queria que vocês dessem um recado para o pessoal da Mocitec aqui, que está expondo seus trabalhos, que são jovens cientistas também, que tem os professores orientadores, que estão vindo de toda a região, de todo o estado, na verdade. O que vocês teriam para falar para eles aqui na feira? Bom, a primeira coisa é que vocês precisam fazer os projetos que vocês gostam, que vocês se enquadram e que vocês têm amor e paixão por eles. Essa é a primeira coisa. Se vocês não têm essa paixão, vocês não vão fazer bem feito. Não adianta. Esqueçam. Não é porque o professor quer, o pai quer ou o coleguinha quer. Então, a primeira coisa é vocês precisam fazer porque vocês realmente querem. A segunda coisa, aí se vocês querem, vocês precisam fazer bem feito, né, gente? Meia boca não dá. Aí tem que fazer a exaustão para chegar à perfeição. O que é a perfeição? É vocês fazerem o melhor que vocês podem com aquilo que vocês têm. Então, tentar buscar os melhores livros, os melhores artigos, a melhor orientação. Não entendeu? Vai atrás. Tem alguém que vai entender melhor do que vocês. Então, essas pessoas podem ajudar vocês. Não deu certo, o meu laboratório não funciona, eu não tenho laboratório. A gente também não tem laboratório em Osório. Mas a gente faz o laboratório onde a gente estiver. A gente tem algumas parcerias, então procurem parcerias também. Não é fácil, mas dá certo. A outra coisa é não desistam. Não desistam no primeiro erro, porque o normal é dar errado. Pouquíssimos casos existem, já tive orientado que, não sei, acho que tem uma estrela assim brilhando em cima, que tudo que faz dá certo, mas é muito, muito difícil, né? Então, eu tive uma pessoa, um orientado em toda essa trajetória, né? Não é muito grande, mas, enfim, nesses anos, teve um orientado que sempre deu tudo certo, mas essa não é a regra. Então, não desistam. Não desistam porque sempre vai dar certo no final. Aí já dizia uma aluna minha, se não deu certo é porque não chegou ao fim. Continua tentando. E quando vocês forem expor os trabalhos, que é o caso de vocês aqui, façam o melhor de vocês. Visitem o colega do lado, olhem o que o colega fez, deem uma volta na feira, porque essa interlocução que vocês estão tendo aqui, isso aqui é um momento ímpar. Ocorre uma vez por ano só. Aproveitem, daqui a pouco vocês vão ver uma coisa que vocês não imaginavam que vocês podem fazer. Ou que é muito interessante, ou que vocês não sabiam que isso era possível. Então olhem, porque daqui a pouco vocês vão ter uma outra ideia para um novo trabalho. Eu acho que tem uma coisa também que a gente acaba ficando com muita vergonha quando a gente está no ensino médio. Tipo, eu estou fazendo um projeto de pesquisa agora que eu não entendia quase nada do assunto. Aí eu estou começando a estudar sobre isso e tentar entender o que eu estou fazendo, o que acontece. É uma coisa, assim, muito bioquímica e eu nunca foi meu forte. E eu acho que uma coisa que a gente acaba tendo é vergonha de perguntar, vergonha de pedir ajuda, sabe? Sabe, quantas vezes eu envolvi mais professores, além da minha professora orientadora, pedindo ajuda, me explica tal coisa, isso daqui é muito específico da química, a senhora Flávia também é muito atarefada, deixa ela em paz, me explica tu agora, senta aqui comigo, me fala o que é isso, o que é esse carbono aqui, sabe, esse tipo de coisa. E não tem por que ter vergonha de perguntar, sabe, muitas vezes... fica muito mais fácil de entender quando tem alguém tentando te ajudar, sabe? Porque, tudo bem que a gente tem internet hoje em dia e que o mundo tá ao acesso de um clique, né? Mas, assim, ter o acesso à informação e entender a informação são coisas completamente diferentes. E muitas vezes é um processo muito longo para te entender, para te compreender o que tu está fazendo, o que tu está estudando. Então, não tenham vergonha de pedir ajuda, de perguntar, de falar com os professores de vocês, seja de química, de biologia, de história, de sociologia, sabe? De computação. Meu código está estando errado. Não, eu já testei ele 200 vezes.
mas eu não consigo achar o erro. Tipo, talvez com um olhar de fora, se tu perguntar para algum professor, ele vai olhar e vai ser uma vírgula que estava errada, sabe? Que tu não estava conseguindo ver porque tu tá muito imerso nisso. Então não tem por que ter vergonha, sabe? Tu não é menos inteligente ou tem menos crédito do teu trabalho porque tu não tá entendendo uma parte. E eu acho que essa é a essência do ser humano, né? Tá em constante aprendizado, sempre tentando aprender mais, entender mais. Essa é uma das dicas mais, assim, legais que eu teria. E acho que a parte de desistir também é muito importante. Tipo, pode parecer desesperador, pode parecer muito difícil, pode parecer que tudo deu errado o tempo todo. Assim, que nada vai dar certo, mas não desiste, porque, na verdade, vai dar certo. Sabe, tipo, tu tem que continuar no caminho, aprender com os teus erros, porque, assim, pode parecer muito difícil. Nossa, tipo, tem vezes que tu tem vontade de, sabe, tira esse negócio da minha frente que eu não quero mais ver isso, porque não deu certo, mas tem que ter essa persistência, mas não pode ser uma coisa também assim, a persistência, mas tu não pode te exaurir dela, sabe? Tipo, ficar com raiva de que tá dando errado, sabe? Quantas vezes eu já, tipo, tive que sentar e respirar fundo algumas vezes, abstrair, para depois pensar nisso. Para depois pensar nisso. E uma coisa que eu acho que o pessoal que está aqui na Mostratec agora falando, assim, em feiras em geral, mas aqui especialmente, nossa, sabe, aproveita o espaço, aproveita, sabe, se tu realmente ama o teu projeto, fala dele o tempo todo, porque eu sei que tu gosta de falar disso, porque realmente ele tem muita importância e muito significado para ti, e que muitas vezes as pessoas que estão te visitando, talvez elas não tinham percebido esse problema antes, então mostrar para as pessoas problemas novos, e também, sabe, ter essa troca com o público, de ver o que eles acham, se eles não têm dicas, se uma pessoa que vivencia aquele problema específico não tem uma coisa melhor, sabe, para te dizer, ai, nossa, eu passo por isso, assim, e eu acho que essa parte precisa ser mais adaptada. Aproveita esse momento que tu está aqui expondo o teu trabalho, fala dele com muito amor, com muito afinco, e aproveita muito para conhecer as outras pessoas que estão aqui, sabe? Vocês são de cidades diferentes, de campos diferentes, inclusive até do mesmo campus, às vezes tu não conhece o colega, não conhece o projeto do colega. Então, assim, aproveita, sabe? Tenta descobrir um pouco e se inspirar na pessoa que dá do teu lado, no stand do lado, ver que cada pessoa que está aqui é um ser humano único que passou por dificuldades das mais variadas, assim como tu também passou por dificuldades das mais variadas. Então, ter um pouco de empatia, descobrir um pouco mais sobre isso, se colocar no lugar da pessoa que dá do teu lado e descobrir sobre o projeto dela, sobre o que ela está fazendo. Muitas vezes tu lê o título e tu pensa, nossa, isso já aconteceu comigo várias vezes, tu lê o título e fica tipo, meu Deus do céu, o que a pessoa, ela está falando? Grego? Greguíssimo, nossa, eu não faço a mínima ideia do que isso quer dizer. Aí tu vai lá, tu conversa, tu tira essa vergonha de perguntar o que é e tu descobre uma coisa nova, completamente diferente, que talvez nem seja tão difícil assim, sabe? E aproveitar essa troca para aprender e para, sabe, fazer realmente novas amizades. Quantas pessoas estão aqui que tu não conhece e, sabe, trocar isso. Eu acho que isso é muito importante, isso é muito enriquecedor, porque tu aprende muito com o outro, não só desenvolvendo o teu projeto, mas vendo o projeto do outro, inclusive com as vivências do outro, sabe? Quantos amigos de feiras que eu achei que eu nunca mais fosse ver na minha vida, e aí tu reencontra a pessoa, e isso é muito bom, isso é muito legal, porque tu cria, sim, um carinho pelos outros e tu aprende um pouquinho, tu conhece o sotaque do outro, dentro do Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem um sotaque diferente do pessoal que mora mais pro interior, e assim vai, sabe? E isso é muito, muito gratificante, muito enriquecedor. Eu diria que já aprendi muito mais assim com feira do que muitas vezes estando sentado na sala de aula, sabe? Porque tu vivencia isso e não tenha medo de vivenciar, de se entregar e de viver aqui assim realmente com toda tua dedicação, apresenta para o avaliador, se não foi tão bom, não, sabe, tipo, fica triste momentaneamente, mas depois tu pensa nisso, tenta usufruir de cada pessoa que está aqui, do espaço, sabe, dá para, sim,
olha só o que o campus Charqueadas está proporcionando, sabe? Realmente valorizar esse tipo de espaço, porque isso é muito importante, não só para estimular o jovem cientista, mas para mostrar para os outros, para a comunidade, para as outras pessoas até da academia, o que a gente está fazendo e que a gente é jovem, mas que sim, a gente pode mudar o mundo e que a gente pode fazer pesquisa e que pesquisa não é só para gente que está na faculdade, que ela é, eu acho, né, não sei, não estou na faculdade ainda, mas tenho a leve tendência a achar que ela é mais divertida no ensino médio. Com certeza. Gente, demais. Vocês são muito inspiradores, sou muito agradecido de contar com vocês aqui. Considero vocês assim, parte da minha família e todo o pessoal da ISEF lá, moram no meu coração. E, enfim, muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer e acredito que a gente teve a oportunidade de ter muitos aprendizados aqui para o pessoal da Mocitec e para o pessoal que vai nos assistir em seguida. Acho que é isso, gente. Obrigado e até mais.